Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 21, O Apocalipse de João. Nesta aula, nós vamos conversar sobre o Apocalipse de João. Vamos estudá-lo e compreendê-lo melhor à luz da doutrina espírita. Introdução. Os textos apocalípticos nos 2 séculos que precederam a vida do Cristo tiveram muito êxito em alguns ambientes judaicos, tendo sido anteriormente elaborados pelas visões dos profetas como Ezequiel e Zacarias. Esse gênero de escritura desenvolveu-se também no livro de Daniel. Apenas um Apocalipse ficou registrado no Novo Testamento. Seu autor é o apóstolo João, autor do 4º Evangelho, escrevendo quando de seu exílio na ilha de Patmos. No fim do Novo Testamento, nós encontramos o Apocalipse, que seria a revelação de João. Da mesma forma que o livro de Daniel, o Apocalipse ele era uma literatura muito utilizada na época, muito conhecida na época, e se compunha de visões que evocavam imagens de uma dramática cena final. O Apocalipse de João ele difere do Apocalipse de Daniel. O Apocalipse de Daniel é um livro apocalíptico judaico. O primeiro ponto de distinção é que o livro cristão de João ele apresenta que Cristo ele vai assumir definitivamente o controle e vencer o mal. O segundo ponto, que também o diferencia, é que o fim do mundo, ou seja, o Apocalipse, ele já teria começado, segundo o livro de João. Por isso, é importante notar que o Apocalipse não é algo que iria acontecer no futuro distante, e sim, era algo que estava relacionado à morte do Cristo e ao que se desdobraria após a ressurreição do Cristo. Portanto, o Apocalipse de João ele é uma conotação de obra profética, mas que foi redigido logo após a ressurreição do Cristo e o início das perseguições aos cristãos. Por isso, o livro apocalíptico de João ele tem uma função muito mais consoladora para que aqueles cristãos perseguidos percebessem que, ao final, Jesus sairia vencedor. Nesse Apocalipse, o Estado romano ele é apontado e denominado como a besta, o dragão, ou então a grande prostituta. E destaca esse livro, o Apocalipse, que ao final de todo o embate, Jesus sairá vencedor. No final do Apocalipse, a obra apresenta a visão de um novo céu e de uma nova terra. De fato, o livro do Apocalipse ele é pouco familiar aos eleitores, que acabam não dando a devida atenção a ele, muitas vezes até pela linguagem bastante complexa de que ele se utiliza, já que ele traz ali uma forte carga de linguagens metafóricas, de figuras de linguagem. O que podemos entender é que o Apocalipse é o livro que encerra a Bíblia e, portanto, ele mostra que ao final de todas as dificuldades, de todas as perseguições, Deus ele sairá vencedor e ficará hegemônico na Terra. Tópico 1. Orientações para o estudo do Apocalipse. 1.1. Significado de Apocalipse. O termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Todo Apocalipse supõe, pois, uma revelação que Deus fez aos homens, revelação de coisas ocultas e só por ele conhecidas, especialmente de coisas referentes ao futuro. É difícil definir exatamente a fronteira que separa o gênero apocalíptico do profético, do qual, de certa forma, ele não é mais que um prolongamento. Mas enquanto os antigos profetas ouviam as revelações divinas e as transmitiam oralmente, o autor de um Apocalipse recebia suas revelações em forma de visões que consignava em livro. Por outro lado, tais visões não têm valor por si mesmas, mas pelo simbolismo que encerram, pois em Apocalipse tudo ou quase tudo tem valor simbólico.
os números, as coisas, as partes do corpo e até os personagens que entram em cena. Ao descrever a visão, o vidente traduz em símbolos as ideias que Deus lhe sugere, procedendo então por acumulação de coisas, cores, números simbólicos, sem se preocupar com a incoerência dos efeitos obtidos. Para entendê-lo, devemos por isso apreender a sua técnica e retraduzir em ideias os símbolos que ele propõe, sob pena de falsificar o sentido de sua mensagem. Os livros apocalípticos, eles foram um modo de escrever muito popular nos séculos antes de Cristo e nos 2 séculos depois de Cristo. O mais importante escritor apocalíptico do Antigo Testamento é o autor do livro de Daniel, que viveu na época da dominação da Palestina, no tempo de Antíoco Epifânes IV, do século 175 a 162 a.C. Esse rei, ele impôs pela força a cultura e a religião dos gregos. Esse fato provocou a revolta dos macabeus. Então, a função do livro de Daniel era apoiar e incentivar a resistência dos macabeus contra a dominação estrangeira. Mas como ninguém podia falar as coisas às claras, era necessário usar uma linguagem camuflada, incentivando a resistência e driblando a marcação do opressor. E foi desse modo que surgiu a literatura apocalíptica. 1.2. O contexto histórico da Igreja nascente. É indispensável reinseri-lo no ambiente histórico que lhe deu origem, um período de perturbações e de violentas perseguições contra a Igreja nascente. Pois do mesmo modo que os apocalipses que o precederam, especialmente o de Daniel, e nos quais manifestamente se inspiram, é escrito em circunstância, destinado a reerguer e a robustecer o ânimo dos cristãos, escandalizados, sem dúvida, pelo fato de que perseguição tão violenta se tenha desencadeado contra a Igreja daquele que afirmara, não temais, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Não se pode esquecer que no momento que João ele escreve o seu Apocalipse, a igreja primitiva ela sofria uma terrível perseguição de Roma. E também essa perseguição é figurada por João como sendo a besta. E aí João traz a figura da instigação de Satanás, que seria o adversário do Cristo, ou então o anticristo. O próprio João, ele está naquele momento prisioneiro na ilha de Patmos. E ele está sob o jugo na época do imperador Domiciano. Portanto, o Apocalipse de João, ele procura expressar uma solidariedade ao sofrimento que o povo cristão vinha sofrendo com os martírios e perseguições. Por isso, o Apocalipse de João ele tem basicamente 3 conteúdos. Ele representa um protesto contra as injustiças sociais daquele momento. Ela fala do sofrimento que aguardam os perseguidores e também apresenta o consolo através da vitória do bem manifestada no amor do Cristo pela humanidade. 1.3. A razão do advento do Apocalipse de João. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformadas num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. O apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse.
Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade, as guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Tópico 2. Plano geral da obra. O Apocalipse de João é constituído de um prólogo, de 2 partes e de um epílogo. 2.1. Prólogo. No prólogo, capítulo 1, de 1 a 3, João faz a abertura do seu livro, apresentando-o como uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que devem acontecer. Capítulo 1, versículo 1 e 3. Indica quem são os destinatários, os servos de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1. A forma como a revelação divina se deu. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo ao seu servo João. Fornece uma dimensão temporal, ainda que imprecisa, sobre a concretização dos fatos revelados. O tempo está próximo. Capítulo 1, versículo 3. 2.2. Primeira parte. Capítulos 1, 2 e 3. A primeira parte do Apocalipse está escrita na forma de diálogo. Apresenta 3 subdivisões. Saudação às comunidades, versículos 4 a 8. Confiança na ressurreição do Cristo, versículos 9 a 20. E cartas às 7 igrejas da Ásia, capítulo 2, versículos 1 a 22. E capítulo 3, 1 a 22. Revela uma ação pastoral do apóstolo para com os cristãos, representados simbolicamente pelas 7 igrejas da Ásia, e expressa uma mensagem de apoio aos que sofrem perseguições em nome do Cristo. Percebe-se nitidamente que o propósito dessa mensagem de João é encorajar a comunidade cristã, que passava naquele momento por uma terrível perseguição e provação. Logo após a sua fundação, a Igreja passou a vivenciar uma grande ameaça à unidade da fé, em razão dos movimentos hereges, ou seja, daqueles movimentos que fugiam dos ensinamentos do Cristo, que estavam aflorando dentro da igreja recém-instalada. E, além disso, havia o problema do relaxamento da vida religiosa, da diminuição da caridade. E com as perseguições, João, então, pretende sustentar a coragem dos novos cristãos, garantindo a eles que a presença do Cristo, ela vencerá os desafios, vencerá o temido dragão. João narra como ocorreu a sua percepção mediúnica. As palavras que ouviu, como a luz de trombeta, e a recomendação que teve de se dirigir às 7 igrejas representadas por 7 candeeiros, assistidas por 7 espíritos. Cada carta é específica e contém elogios e críticas, advertências e incentivos, como convinha. Mas o plural igrejas no final de cada carta mostra que se pretendia que fosse lida por todas as igrejas. Nessa visão salienta-se a espada de 2 gumes que sai da boca do excelso Espírito, que é Jesus. 2.3, segunda parte, capítulos 4 a 21. Representa a essência da obra, tem um caráter profético escatológico, que são previsões sobre o fim do mundo, e abrange 2 visões paralelas. A primeira, no capítulo 4, 18, 11 e 1, diz respeito aos destinos do mundo. A segunda, vai do 11 a 9, 21 a 5, informa sobre o futuro da igreja. Podemos considerar 5 subdivisões ou seções nessa parte. Primeira, a introdutória, que vai do 4, 1 a 5 e 14. Fala sobre o trono, o cordeiro e sobre o livro com 7 selos. A segunda, a seção dos selos, que vai do capítulo 6, versículos 1 a 7 e 17. São pontos importantes sobre a abertura dos 4 primeiros selos,
sobre o clamor dos mártires, que é o 5º selo, e a resposta de Deus ao clamor, que é o 6º selo. Terceira sessão das trombetas, que vai do capítulo 8, versículos 1 a 11 e 14. O toque da trombeta anuncia o julgamento de Deus. Quarto, sessão dos 3 sinais, capítulo 11, 15, 16 e versículo 16. São sinais que marcam acontecimentos, o sinal da mulher, o sinal dos dragões e o sinal dos anjos com pragas. Quinto, sessão conclusiva, capítulos 16 e 17, de 2 a 5, mostra que o Cristo julga e vence o mal. Vemos então, nesse capítulo 4, que João continua escrevendo sobre suas visões, que eram representadas por quadros que se apresentavam às suas vistas e representavam as letras com que se escrevem as coisas espirituais. E por isso, como são apontamentos espirituais, não podem ser traduzidos com a linguagem humana. A linguagem espiritual se utiliza de símbolos que acabam afetando a imaginação e dando uma ideia que não é integral, uma ideia relativa sobre as coisas que estão sendo ali transmitidas. Só que não podem ser assimiladas da forma como nós assimilamos o que acontece em nossa volta, porque não estão alcançadas pelos sentidos materiais, que são mais grosseiros. E assim nós vemos João apresentando a existência de uma comunidade de espíritos puros. E esses espíritos estão ali simbolizados pelo que ele apresenta como os 24 anciãos, que seriam os espíritos de Deus. E então, acaba João indicando ainda esses espíritos puros como 7 lâmpadas de fogo. O seguinte resumo fornece informações gerais sobre a segunda parte do Apocalipse. A primeira visão começa com a apresentação do trono de Deus e do Cordeiro vitorioso, e concentra-se em 2 motivos: a abertura dos 7 selos, que é o símbolo da preparação do céu, dos flagelos que recairão sobre o mundo. Dos primeiros 4 selos sairão os famosos 4 cavalos. E o som das 7 trombetas, que significam a execução daqueles flagelos na terra. A segunda visão começa com um duplo acontecimento. No céu, a luta do dragão, que seria o Satanás, contra a mulher, que representa o povo eleito. Na terra, as 2 bestas que simbolizam o Império Romano e os falsos profetas. A esta dupla cena contrapõe-se a aparição do Cordeiro no Monte Sião, seguido da multidão de fiéis. O juízo escatológico é expresso por meio de várias representações, os 7 flagelos e as 7 taças, acompanhados da condenação da grande prostituta, que é Roma, também chamada Babilônia ou Nova Babilônia. Depois da vitória sobre as bestas e sobre o dragão, com que se inaugura o reinado de 1000 anos de Cristo, e, por fim, a vitória definitiva sobre o mal. 2.4. O epílogo, capítulo 22, dos versículos 16 a 21. No epílogo há uma recomendação severa, uma proibição categórica àqueles que lerem o livro ou que o reimprimirem, de alterar qualquer coisa do que nele se acha escrito. O apóstolo previa as mistificações sectárias, os enxertos, as mutilações que havia de sofrer a árvore da vida pelos papas e pelos concílios, e ameaçou severamente aqueles que modificassem o seu Apocalipse. Tópico 3. A análise espírita do Apocalipse. 3.1. As 7 igrejas. São as comunidades cristãs, cujas características indicam os diferentes tipos de cristãos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A igreja de Éfeso ela foi fundada por Paulo e durante muitos séculos continuou sendo um dos principais centros da igreja oriental. Então, ela tinha um condão, tinha uma postura de se guardar contra a heresia, mas falhava no amor cristão. Já a igreja de Esmirna, ela resistiu bem à perseguição e também à prisão de seus membros. Pérgamo era um centro religioso importante, com o famoso santuário de Zeus e a renovada escola de medicina. Já a igreja de Tiatira, ela
era abundante no amor e na fé, no serviço e na resignação paciente, mas tolerava os ensinamentos malignos de uma profetisa. A igreja de Sardes estava florescendo espiritualmente, mas, em contrapartida, sofria um sério dano na sua vida espiritual. Já a de Filadélfia era uma cidade em que os cristãos estavam isolados do restante da comunidade, mas os cristãos permaneceram fiéis. E Laodiceia, a igreja, parecia estar florescendo, mas era espiritualmente pobre. O conjunto formado pelas 7 igrejas, simbolicamente representadas pela luz dos 7 candelabros, revela a imagem da Igreja do Cristo, com suas heresias, disputas e fé débil, mas também com sua fé, esperança e amor. 3.2. A besta apocalíptica. Refere-se tanto ao Império Romano, o poder constituído que fere, persegue e maltrata, quanto aos falsos profetas, também chamados de dragão, mistificadores que deturpam a mensagem do Evangelho. Emmanuel nos esclarece a respeito do assunto. A besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era. Quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas, em 607, e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Quanto ao número 666, se nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicarius Generalis Dei in Terris, Vicarius Filii Dei e Dexi Cleri, que significam Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. 3.3. A espada de 2 gumes. É o símbolo do poder e da justiça. É a palavra divina que, no dizer de Paulo, é poderosa arma com a qual será restabelecido o reinado do Cristo na terra. É, finalmente, o Evangelho, o Verbo, essa espada que vibra golpes arrojados, matando a hipocrisia, aniquilando o erro e defendendo os espíritos de boa vontade na luta terrível das trevas contra a luz. 3.4. A obra divina. O céu está representado pelo mar, um mar de vidro semelhante ao cristal. O poder, a criação, a sabedoria e a eternidade são simbolizados, respectivamente, por 4 criaturas viventes, o leão, o novilho, o homem e a águia voando. 3.5. O livro dos selos. É entendido como o livro do futuro, que, fechado para todos, só podia ser aberto pelo Cordeiro, Jesus, o Cristo, que venceu ao romper os 7 selos. Então, aparece a João, o Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O número 7 simboliza a perfeição. É o número completo da ideia do desenvolvimento integral do espírito. Vemos 7 virtudes que encarnam a perfeição, as 7 cores, os 7 tons, as 7 formas, cone, triângulo, círculo, elipse, parábola, hipérbole, trapézio, os 7 dias, etc. O chifre, na velha poesia hebraica, é o símbolo da força. 3.6. A abertura dos selos. Está escrito assim: E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizendo, como em voz de trovão: Vem, olhei e veis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa.
e ele saiu vencendo e para vencer. Existem inúmeras interpretações para essas palavras de João, umas mais seguras, outras nem tanto. Não é fácil encontrar um consenso. Podemos, no entanto, dizer que todo o sentimento teológico do Apocalipse fundamenta-se em 3 pilares: Deus, Cristo e a Igreja. Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É aquele que vive nos séculos dos séculos. É o Senhor do universo. Jesus Cristo é o tema central do Apocalipse, que é verdadeiramente a sua revelação. Ele é o Filho do homem, é o Cordeiro imolado que redimiu os homens de todas as tribos, línguas e povos. Ao mesmo tempo, é o vitorioso sobre os inimigos debelados. Cristo é o Logos de Deus, que está junto de Deus. Os animais citados nos textos, sobretudo os cavalos, ora são interpretados como forças positivas atuando na sociedade, ora são forças negativas, dependendo da interpretação que se lhes dê. Por exemplo, há quem suponha que o cavalo branco e o cavaleiro portando um arco, citados na abertura do primeiro selo, sejam alusões à ganância, sempre presente na história humana, e também aos partos, povo que usava o arco como arma de guerra, criava cavalos brancos e era inimigo dos romanos. Por outro lado, Caibar Schutel afirma que a abertura do primeiro selo representa a vinda do Espiritismo e que o cavaleiro com o arco teria sido Allan Kardec. Há, porém, um consenso de que o cavalo vermelho do segundo selo simboliza a guerra. O cavalo negro do terceiro selo representa a fome e a carestia que a guerra acarreta. O quarto cavalo, esverdeado, retrata a peste e a morte. O quinto selo representa os mártires pedindo a Deus justiça para a terra, ou o fim da desordem que campeia o mundo. Reproduzem o clamor dos justos, de todos os tempos, ansiosos de que termine a inversão dos valores na história da humanidade. 3.7. A prostituta. Na segunda parte do Apocalipse aparece em diferentes capítulos a figura de 2 mulheres. Uma delas está vestida de púrpura escarlate, usa pérolas, tem na mão um cálice cheio de abominações e em sua testa está escrito: Mistério, a grande Babilônia, a prostituta, a grande prostituta. Supõe-se que seja uma alusão à Igreja Católica Romana, em razão de esta ter dado as costas à lei de Deus e ter incorporado à mensagem cristã práticas dos povos pagãos. A propósito, esclarece Emmanuel, a Igreja Católica, que tomou a si o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco após o regresso do Divino Mestre às regiões da luz, falhou lamentavelmente aos seus compromissos sagrados. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. Não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Hungria, Francisco de Assis, tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado para que solucionasse o problema milenar da felicidade humana. As castas, as seitas, as classes religiosas, a intolerância de clericalismo constituíram enormes barreiras a abafarem a voz da realidade cristã. A moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. 3.8. O juízo final. A doutrina religiosa que trata das últimas coisas é conhecido como escatologia. Todas as religiões cristãs, à exceção do Espiritismo, acreditam, pregam e divulgam a ideia do juízo ou julgamento final, do fim do mundo ou dos tempos. São interpretações literais do Velho e do Novo Testamentos. Neste último, a parábola dos bodes e das ovelhas, em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, é uma das mais citadas. A doutrina de um juízo final, único, universal, que acabaria com toda a Terra e com a humanidade, ela foge à razão, porque isso significaria uma inatividade de Deus durante a eternidade. E isso significaria que Deus ele concordaria com a destruição de sua criação. Um juízo definitivo não concilia com a bondade infinita do Criador. E Jesus, ele nos apresenta essa figura do bom Pai, daquele que está sempre zelando por suas criaturas. E assim, se Deus permite sempre a porta do arrependimento,
não se pode, então, prever ou aceitar que Deus comungaria com a simples extinção de sua criação. 3.9. A humanidade nova. O capítulo 21 nos fala de uma Jerusalém celeste ou Jerusalém libertada, símbolo da humanidade regenerada. Durante milênios, a civilização humana amargou dolorosas provações em razão dos erros cometidos contra a lei de Deus. Uma geração nova surge, afinal, na Terra. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Este era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Desejo que tenha sido proveitoso para você. Por isso eu peço que curta, comente, compartilhe, para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. Nos vemos em nossa próxima aula. Muita paz e muita luz.